bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre povo cigano. Um pouquinho da sua cultura, um pouquinho da origem e sempre com muito mistério, porque ainda é um povo que traz muito mistério aqui pra gente. Mas antes disso eu vou pedir para que vocês se inscrevam, para que você ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, inclusive a live, viu gente? Tá chegando o dia da gente fazer uma live aqui pelo Facebook, tá bom? Opa, desculpa, pelo YouTube. É que eu só faço pelo Facebook. Pronto, eu já vou para a tela cinza já. Logo no começo. Curte, compartilham. Tenho certeza que até o final do vídeo vai ter para muitas pessoas aí para vocês mandarem, tá bom? Eu falo que desde o primeiro momento, né, que eu comecei aqui no canal, eu falo para vocês sobre a minha caminhada e não é mais segredo para ninguém que a minha mentora é uma mentora cigana, é um espírito cigano que guia os nossos trabalhos, que guia o meu trabalho no espaço, né, onde eu tenho um espaço também onde eu trabalho muito mais com ela. E não tem como a gente não falar, né? No vídeo anterior eu falei sobre Santa Sara, então não tem como a gente não falar desse povo lindo e maravilhoso que me auxiliou, que me guiou a chegar até vocês, a chegar até a casa, a chegar até a Tuque, a chegar nos meus filhos. E eu só tenho que agradecer essa minha mentora, que falam que espírito, né, guia, não fica o tempo todo com a gente, mas a conexão é tão grande que independente, eu trabalho, viu gente, já falei aqui também, né, não sou só mãe de santo não, viu gente, tenho meu trabalho, faço questão de ter o meu trabalho, tenho minha formação. Eu acho que uma das coisas também, né, quando eu falo do meu trabalho, eu não estou criticando outras pessoas, gente, estou falando da mãe Renata, tá? A mãe Renata se sente muito mais segura, se sente muito melhor quando eu tenho da onde vir o meu sustento. E eu não fico dependendo de um trabalho na nossa casa, no nosso terreiro, tá? Então é quando eu falo que eu gosto de trabalhar dessa forma, que eu prefiro dessa forma, por quê? Porque eu não, dentro da nossa casa, não existe um comércio espiritual. A gente busca fazer sempre tudo de coração. Então, se eu puder ajudar o outro, nós vamos ajudar. Nós somos instrumentos para isso. O outro também precisa querer ser ajudado. E, nesse momento, o dinheiro, o pagamento, não vai fazer diferença. Porque se a pessoa não quiser ser ajudada, ela só vai gastar dinheiro. E se a pessoa realmente quiser ser ajudada, pagando ou não pagando, ela vai ter resultado, tá bom? Mas essa é a forma da mãe Renata trabalhar. Então, trabalho fora, tenho as minhas correrias aí dos meus dia a dia e comecei a falar nesse assunto por quê? Não perdi a concentração não, eu sei muito bem por quê. Vai falar, e a mãe tá disfarçando para achar o fio da meada. Tô brincando com vocês. Eu comecei a falar do meu trabalho justamente pela conexão que eu tenho com essa minha mentora, com essa minha guia. Então muitas vezes já aconteceu, dentro do meu trabalho, eu fico muito na estrada, né? Eu pegar determinado caminho e ela falar comigo, por aqui não. Então, quer dizer, ela me trouxe um livramento de algo que não estava no meu caminho. Lembrando que os guias, quando eles falam claramente algo pra gente, é porque a gente ia passar no lugar errado na hora errada. Então alguma coisa estava por acontecer e ela não permitiu que acontecesse. Então ela me trouxe um livramento. Mas por quê? Porque aquilo não estava no meu caminho. Porque se tivesse algo que realmente tem que acontecer na nossa vida, não são os nossos guias que vão nos alertar. O que eles vão fazer é pedir sim, interceder por nós e pedir para que a gente consiga passar pelaquela situação da melhor forma possível, tá? Então, o guia, quando nos direciona, é sempre dessa forma. Aquilo que eles não têm autorização, aquilo que faz parte do meu destino, da minha caminhada, não tem o que eles mexerem. Então, por quê? Porque eu preciso aprender algo com aquela situação, tá? Então, quando eu falo da minha guia, né, que ela rege sim a minha vida, ela rege sim todo esse trabalho que a gente hoje faz aqui na Tuque. E eu falo isso com o coração muito cheio de amor, porque eu não podia deixar de falar não só do povo cigano, mas principalmente da minha mentora,
que faz tanta e fez tanta diferença na minha vida lá atrás e hoje faz a diferença também, não só na minha vida, mas em todo esse trabalho aonde a gente faz juntos, onde eu sou só o instrumento do seu trabalho. Então, eu só tenho que agradecer toda essa força que me acompanha, porque essa força me dá força para eu seguir também na minha caminhada e no meu dia a dia. E hoje eu paro para pensar, é interessante, né? A gente como médium, a gente foge tanto daquilo que a gente sente lá atrás, eu fugia tanto daquilo que eu via e hoje eu não vejo a minha vida sem eles. Eu não vejo a minha vida sem a Santa Sara, eu não vejo, né, com os orixás, eu não vejo sem os outros guias, mas quando hoje eu estou falando mais de Santa Sara e do povo cigano, por conta da ligação. Então o vídeo anterior a gente falou de Santa Sara, que é a protetora dos ciganos, a gente falou um pouquinho da história dela. Agora eu estou falando da minha mentora, a minha cigana, né? Minha no bom sentido sempre, viu gente? Guia não é de ninguém, é só uma forma da gente se expressar, mas a gente tem que ter essa total consciência, que na verdade eles estão à frente da nossa vida, eles estão realmente tentando nos guiar, porque às vezes a gente dá cada tropeço, a gente erra o caminho, eles estão indo por aqui, a gente vai lá para o outro lado, não é assim? Depois a gente volta, depois a gente se arrepende e volta. Mas eles estão sempre ali. Quando a gente fala da origem do povo cigano, eu falo que isso em 1000 anos depois de Cristo, um historiador alemão, se eu não me engano, ele se interessou muito por essa cultura do povo cigano. Então, assim, na Europa é uma cultura muito difundida. Então, qualquer lugar que você vai na Europa, você sempre vai encontrar um clã cigano. Então, essa origem clara da onde eles vieram, o seu dialeto, né, que é o romani, ou romã, esse historiador ele ficou muito interessado nessa cultura e ele foi, eu não me lembro o nome agora, gente, para nome difícil, vocês lembram por que eu tenho trauma de câmera, né? Porque eu não falava inglês na frente das câmeras. E eu não vou falar palavras difíceis aqui na frente da câmera, não, o trauma volta. Agora que eu me libertei dele. Então, esse historiador, ele, dentro das pesquisas dele, ele percebeu que a língua dos ciganos, né, o romani, eles têm muita semelhança com o dialeto dos indianos. Então, por isso que algumas, né, parte da história, falam que os ciganos vieram da Índia. E na ocasião, acho que era o norte da Índia, que estava em algum tipo de guerra, algum tipo de conflito, e a partir daí que as pessoas começaram a virar nômade. Começou a sair da sua cidade e a partir daí se relacionar em outros grupos, encontrar outros clãs, né? Gerar o seu próprio clã. Então essa é uma das histórias, tá? Então eu falo que o povo cigano, até na origem deles, existe esse mistério. A gente não sabe, a gente só sabe que eles estão aqui, ó, entre nós há séculos e séculos lá atrás. Então, realmente, eu falo que pelo aprendizado, pela força, respeito à cultura, eu respeito às festas. Eu, quando eu tinha meus 18 para 19 anos, tinha uma amiga, né, e a gente estudava juntas, e eu fui numa festa, ela realmente era cigana mesmo, né? E foi ali que eu já me encantava por um espírito que eu via, toda de amarelo, toda de medalhinha, e chegando com os barulhos do lenço, já me encantava com isso. Embora eu fingia que não via ela, né? Porque eu não queria seguir essa caminhada. E nessa festa, é interessante porque a cultura deles ali, quando eles estão um clã juntos, também é dividido os homens para um lado e as mulheres para o outro. Então aquelas roupas lindas, coloridas, muito dourado, né? Muito ouro. Gente, tinha ouro até no corrimão da escada da casa. A casa era toda fechada na frente. Quando eu abri o portão assim, nossa, era só carro importado, a casa super luxuosa. Então assim, e isso é uma das coisas onde os ciganos têm essa ligação com a prosperidade.
Mas por quê? Porque o povo cigano, eles sempre tiveram que batalhar muito, eles tiveram que trabalhar muito, correr atrás, né, para a sua própria sobrevivência. Então foi aonde eles usaram da inteligência, eles usaram da magia, eles usaram da fé, da esperança. E olha que esperança, porque tem povo, quer fazer festa, eu chamo o povo cigano. Não tem, tanto que na nossa casa tem um dia que a gente faz a festa só para eles. Uma pena, esse ano não deu, mas a gente ainda vai fazer, nem que seja fora de hora. A hora que tudo isso passar, eu já falei que vai ser a primeira festa que vai ser feita aqui na casa, vai ser para o povo cigano. A gente comemora por 2 motivos. Um, por causa dessa festa toda, né? Então a gira já é uma festa, imagina o dia de festa deles mesmo. Eu, pela minha devoção a Santa Sara e pelo agradecimento de ter nos unido nesse trabalho. Então a gente, no dia 25, 24 de maio, eu conto o próximo sábado, se cair durante a semana, é o dia da nossa festa na nossa casa. Então, toda a cultura cigana, desde as comidas, as vestimentas, as músicas, foi nessa festa que eu comecei a ter esse conhecimento. E nesse dia foi interessante porque eles me chamavam de gajo, porque eles cismaram que eu tinha cara de cigana. E uma das senhoras, que era a ancestral ali, a anciã, né, da casa, ela pegou a minha mão para ler e falou que eu tinha alma cigana, e não é porque eu estava ali com eles, não. Isso ficou na minha cabeça. E o senhor, patriarca ali, ele é que decide tudo, ele que cria os casamentos das famílias, ele que todos respeitam. E eu era a única pessoa que eu podia circular nos 2 lados da festa. E esse é um ancião também, quando ele me levou para o lado dos homens, ele olhou no meu olho, me matou de vergonha porque ele me deu um beijinho na boca, selando um amor que ele sentiu ali, ele não tinha me conhecido ainda, foi a primeira vez que ele me viu. E ali naquele dia ele olhou bem para mim, eu levei um susto porque ele veio e deu um selinho na minha boca e ele falou para mim, ele falou assim: você é a única gajo que eu deixaria casar com um deles na ocasião. Sei não, acho que eu teria me dado bem ali, mas eu levei um susto e quem disse que eu queria mais em festa depois? Perdi, né? Só perdi, porque a alegria, a música, aquele encantamento todo não saiu. Gente, hoje, olha quanto tempo passou. Quanto tempo? Nossa, 20 anos? Mais, né? Gente, olha quantos anos passaram e realmente eu tenho toda essa memória de todos os detalhes, sabe? De todas as conversas. O que mais eu fiquei apaixonada ali foi justamente na questão da cultura. A minha amiga foi me mostrando as comidas, né? Os nomes das comidas, a forma como se faz a comida. Então, a alegria delas em realmente ensinar essa parte da cultura. Então, tem comidas ali que eu trago nas nossas festas até hoje. Então, o povo cigano, eles têm essa alegria nata. Mas por quê? Porque você imagina que aonde eles chegavam, eles estavam vindo de uma cidade. Eles já chegavam, eles não faziam parte daquela cultura. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que conquistar aquelas pessoas, para não ser expulso também. Eles passaram a vida inteira sendo expulsos dos lugares onde eles gostariam de realmente permanecer. E aí eles estudavam a cultura daquela cidade, e aquilo eles abraçavam para eles, aquela cultura, e começavam a agir como se fosse parte daquela cidade, justamente para que eles não fossem expulsos daquela cidade. E aí eu falo que, olha a sabedoria que o espírito cigano traz para a gente. Toda essa bagagem de tudo isso que eles passaram, né? Então eles têm muito que ensinar para a gente, desde essa alegria, desde o trabalho, desde como realmente, né, conquistar, né, o ganha-pão. Então, por isso, quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala da magia, quando a gente fala do povo cigano, hoje eles são bem vistos, né, os espíritos ciganos. A gente não pode confundir com aquelas pessoas que ficam na rua lendo carta, amaldiçoando as pessoas, querendo ler a mão, a troca ou de dinheiro ou de um mantimento. E quando a gente fala que não vai dar,
A pessoa está amaldiçoando. Para vocês terem ideia, o povo cigano não gosta nem da roupa cor preta, só para vocês terem ideia. Eles não gostam, porque o preto representa uma negatividade, é a ausência de alegria para eles. Então nem da roupa preta eles usam, né? Nos trabalhos e tudo mais, o preto não entra, só entra num banimento, que é o próximo vídeo que eu vou ensinar algo para vocês, tá bom? Nessa parte entra aí o preto, vai entrar uma velhinha preta aí nessa história. Então, o que a gente leva, né, de aprendizado com esse povo é principalmente essa coragem, essa força de vontade, esse seguir em frente. E sempre o quê? Com fé, com esperança e com alegria. Independente do que nós estejamos passando na vida. Se a gente abraçar toda essa história desse povo, a gente também começa com todo o sofrimento deles, eles não deixaram de sorrir, tanto que viraram, né, boa parte deles viraram guias, viraram espíritos de luz, que vêm no nosso chão, para quê? Para cuidar, mas cuidar com leveza, cuidar com alegria. Até aquilo que é mais pesado, eles permitem que aquilo fique leve. E foi com eles que eu aprendi a viver assim. Foram eles que me transformaram, porque eu não era assim não. Já fui nervosa um dia, gente. E é isso. Então, a gente falou um pouquinho aí sobre essa cultura, sobre esse povo que eu sou suspeita em falar, né? Agradeço mais uma vez vocês terem ficado com a gente até o final desse vídeo. Peço para que vocês se inscrevam. Quem quis ver para crer, agora está na hora de se inscrever, tá bom? Ative as notificações, curta o vídeo e compartilhe. Porque a gente vai estar sempre falando de Umbanda, falando de coração para corações. Siga a gente aí nas redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo.